Olá, este é o Por Dentro da Política Especial, trazendo temas de interesse público e também desafios colocados à classe política nas próximas eleições. O assunto de hoje, fake news, as notícias falsas disseminadas pela internet. Vamos falar com a advogada Samara Schur, especialista em direito digital no escritório Opsi-Brum, Bruno Abruzio e Weinzoff Advogados. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Alesp. É um prazer conversar com a senhora de um tema que está disseminado nos dias de hoje. Muito se fala em notícias falsas. Aliás, vamos deixar bem claro o que vem a ser fake news para pessoas que ainda não conhecem ou tomam essas fake news como verdadeiras, como identificar uma fake news. Bem-vinda, doutora. Obrigada, o prazer é meu. Bom, fake news, começando pelo conceito dela, sim, se tornou muito importante recentemente no país. Ela tem origem de uma palavra norte-americana, que o significado é notícia falsa, sim, e ganhou muita importância em razão das eleições do Donald Trump versus Hillary Clinton nos Estados Unidos, em que o Donald Trump mostrou uma atuação muito forte nas redes sociais, um impacto muito grande aos jovens por causa disso, se utilizando, em alguns momentos, a equipe dele se utilizando de notícias falsas para impactar a concorrente. Sim. E nesse momento, lá nos Estados Unidos, surgem, então, correntes doutrinárias que definem o que é fake news. Alguns entendem que uma notícia falsa, fake news, é aquela que é totalmente mentirosa. Então, sim, todos os fatos que constam naquela notícia são inverídicos. Sim. Outros entendem que fake news tem por natureza misturar informações que são verdadeiras com mentirosas. Sim, deixá-las fora do contexto, por exemplo. Justamente para conquistar mais o leitor. E para enganar melhor o leitor. Quando o leitor lê algumas informações verídicas misturadas com inverídicas, ele se confunde, ele fala, mas essa parte aqui de fato é verdadeira, então o restante deve ser verdadeiro também. Sim. Existem essas duas correntes e no Brasil os tribunais têm trabalhado com os dois conceitos. São notícias falsas nos Estados Unidos, que correm o planeta, mas aqui no Brasil também se faz muito uso de fake news. É um grande propagador e a gente pode dizer também consumidor de notícias falsas? Sim, o Brasil é um grande mercado, tanto para a internet, plataformas digitais e fake news, sim, porque o brasileiro é muito interativo. Ele fala demais, expressa sua opinião, é caloroso. O que a gente mais vê hoje na internet são brigas calorosas de opinião, em que as pessoas realmente se entregam naquele debate, né? E o Brasil tanto é um mercado grande para fake news que uma das maiores plataformas digitais, como o Facebook, por exemplo, resolveu investir no Brasil como segundo país, depois dos Estados Unidos, para agregar plataformas digitais para mitigação desses riscos. O que isso quer dizer? O Facebook trouxe para o Brasil ferramentas que os políticos podem escolher para realizar suas publicações de propagandas eleitorais identificadas. Sim. Então, sempre há uma etiqueta identificando que aquilo se trata de um conteúdo patrocinado, dirigido e a identificação de qual foi o candidato, o partido ou a coligação que realizou aquela publicação. Aquilo fica exposto como uma prestação de contas em uma página do Facebook para qualquer um que quiser ter acesso. Doutora Samara, a senhora deu o exemplo dos Estados Unidos e temos que lembrar que lá houve uma virada nas eleições e um presidente, o mesmo presidente que hoje contesta quando ele vê jornais tradicionais publicando notícias não tão boas para o seu governo, ele questiona e diz que são fake news. Isso não confunde muito mais a cabeça das pessoas? Ou seja, quando a própria mídia tradicional fica exposta porque um presidente diz que lá estão publicando notícias mentirosas? E como isso também pode chegar aqui? Sim, é uma tendência que as pessoas apoiem o combate às fake news quando isso as agrada. Tá. Né? Então, naquele momento em que as fake news foram utilizadas para aumentar a popularidade do então presidente Donald Trump, e ele se beneficiou daquela situação, foi interessante para ele. Agora ele sofre as consequências daquilo que ele próprio motivou. Né? É importante que o leitor e quem está em casa assistindo a televisão tenha a consciência
de quais são os canais televisivos ou os canais na internet que têm seriedade, credibilidade e que merecem a confiança desse leitor ou desse telespectador para que ele leia uma matéria, se depare com conteúdo e saiba que ele pode confiar naquela informação. Porque hoje nós nos deparamos com diversos canais e diversas plataformas criadas por qualquer pessoa, com qualquer motivação que não se sabe exatamente qual. A internet traz essa pluralidade, né? E é muito fácil publicar qualquer tipo de conteúdo mentiroso na internet. Precisa haver um filtro, uma verificação da credibilidade, seriedade do canal antes de se considerar aquela notícia verdadeira. Quando a senhora fala de uma rede social planetária com mais de 2 bilhões de assinantes, e ao mesmo tempo fala de plataformas que são aferíveis, as pessoas podem checar a fonte ali, até no caso de políticos, isso também não coincide com uma avalanche de informações que está aí. Eu digo que jornais tradicionais saíram do Facebook, deixaram de publicar, porque eles estavam, na verdade, diminuídos frente a uma alta capacidade produtiva de fontes, né, digamos assim, que deturpam a informação. Ou seja, a notícia realmente com fonte veio da Folha, veio do Estadão, ficava pequenininha lá. E aí aparecia uma de Folha com uma manchete, né, que confunde a cabeça das pessoas. Existe uma vacina para isso tudo, para a gente identificar o que é fonte fidedigna e o que não é, doutora? Existem alguns sites hoje em dia que são dedicados ao trabalho de identificar o que se trata de fake news e o que se trata de uma notícia verdadeira. Então você pode acessar esses canais e jogar como se fosse um buscador, um Google, algumas palavras-chave atreladas àquela notícia e o canal te devolve uma pesquisa indicando se aquilo é verdade ou não. Né? Mas o ideal é que sempre se verifique a indicação da fonte. Mesmo que se entre em um blog menor ou que não tem tanta referência jornalística, sempre ao final da matéria, se ele replicou aquela informação, tem que haver indicação da fonte. E aí, sim, entrar na URL original daquele conteúdo e verificar se o próprio conteúdo original não foi deturpado. Né? Porque muitas vezes o blog... Quem tem esse trabalho? Essa que é a pergunta. Porque as pessoas, às vezes, não têm nem noção e compartilham esse conteúdo. Estou dizendo é daquele que curtiu e que mandou para outras pessoas e sequer checou a fonte. Né? Existe até uma certa preguiça, depois a gente vai falar sobre isso, mas as pessoas estão disseminando notícias falsas. Ele também pode ser punido por isso. É importante... Lá nos Estados Unidos, Trump ganhou a eleição. Isso também pode contaminar as eleições? Deve ter muita notícia falsa já pululando por aqui? Já temos ciência de diversos casos de notícias falsas veiculadas acerca dos candidatos aqui no estado de São Paulo. É natural que as pessoas compartilhem essas notícias chamadas fake news, geralmente porque elas são mais polêmicas, elas são escandalosas, os títulos são chamativos, sensacionalistas, então o desejo de compartilhar aquela informação que parece polêmica é muito maior. E as pessoas tendem a acreditar naquilo que elas de fato acreditam. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, com um posicionamento mais voltado para um partido de esquerda, se ela lê uma notícia que traz essas referências de esquerda e que se trata de fake news... Lê com olhos benevolentes, achando que é verdadeiro. Exatamente, lê com olhos benevolentes e a vontade de compartilhar é muito maior. Mas é importante destacar aqui, esse tema é muito importante, que os tribunais aqui de São Paulo já decidiram que aquele que compartilha algo que é falso ou ofensivo responde diretamente pela ofensa. Obviamente o juiz vai analisar a proporcionalidade. Então aquele que postou a origem da informação, responde por uma indenização eventualmente maior, aquele que compartilhou, eventualmente uma indenização menor. Mas ele também pode ser responsabilizado a indenizar prejuízos que a vítima tenha sofrido em razão daquele compartilhamento. E como o juiz é capaz de medir o potencial destrutivo de uma reputação, de uma pessoa, de um político? Como é que é possível medir isso, sendo que do outro lado, às vezes, tem
uma pessoa, um invisível que está ali produzindo notícias falsas. A gente sabe que tem equipes completas aí produzindo notícias falsas, disseminando notícias falsas, editando, né, a bel prazer para prejudicar a outra, e na política isso é muito comum. Só que antes, um falava para o outro, e hoje dissemina na rede e alcança o país inteiro. Hoje existem ferramentas no mercado, softwares específicos de busca dessas informações. Então, fazendo um trabalho de monitoramento, nós conseguimos identificar quais são os principais portais que divulgam essas informações falsas. A partir do momento que você acompanha as notícias divulgadas sobre um político, você já sabe por palavras-chave mais ou menos o que é dito sobre ele, o que é verdade e o que é falso. Então se realiza um cadastro nessas ferramentas de busca dessas palavras-chave. E aí você consegue identificar quais são as principais páginas que divulgam, se elas trabalham em rede, ou seja, uma publica, depois a outra replica, o intervalo de publicação, que muitas vezes é muito curto, menos de 1 minuto, e isso pode indicar uma ação robotizada e não humana. Então podem ser robôs por trás dessas páginas. Por trás de um nome, de uma foto, pode estar um robô? Sem dúvida. Quase sempre está um robô. Exato. Nesses casos que envolvem replicação massiva de informação falsa ou ofensiva, geralmente a gente encontra um robô por trás disso. É um programa de computador que fica disparando essas publicações com uma frequência, um intervalo de minutos muito baixo entre um perfil e outro. E quando a gente, além de as plataformas digitais já terem uma configuração própria para identificar esse tipo de atividade e derrubar esses perfis do ar, essas ferramentas que podem ser contratadas por meio de um advogado especializado na área também identificam esse movimento, e aí nós podemos levar esse movimento para o judiciário, pedindo a quebra de sigilo daquelas informações, para que a origem seja identificada, para que as pessoas por trás dessas máquinas sejam identificadas e responsabilizadas. E aqui tem um ponto importante, que é o seguinte: no artigo 57H, parágrafo 1º da legislação eleitoral, há uma previsão específica de crime para aqueles que contratam pessoas para desenvolver uma atividade ofensiva na internet por meio de comentários, publicações, postagens. Isso é considerado crime para aquele que contrata e por aquele que é contratado. E a pena é alta, ela varia de 2 a 4 anos, mais multa de até R$50 mil. Então, as pessoas que estão trabalhando nesse formato precisam estar atentas, no sentido de que, se identificadas, vão sofrer consequências, não só na esfera civil, as devidas penalidades, mas na esfera criminal também. Olha, doutora, eu pego um caso também específico que aconteceu aqui nesta Casa de Leis, inclusive a sugestão de criação de uma CPI da fake news. Eu lembro um deputado foi alvo de uma notícia falsa, foi postado tal e qual um veículo consagrado da região dele, uma TV, fazendo entrevistas, e um texto que dizia que ele ia propor uma lei para dar férias para os presos. Para presos. Entendi. Olha só, é risível, parece uma brincadeira de mau gosto, mas ele falou que, tudo bem, ele até achou engraçado, mas quando ele recebeu um telefonema de uma pessoa nos Estados Unidos, falou: você está louco? Você está propondo uma lei para dar férias para preso? Ele falou: se isso chegou nos Estados Unidos, imagine até onde uma notícia como essa pode vazar e chegar em qualquer outro lugar, nesse estado, por exemplo, onde ele vai pedir votos, e ele tendo que responder para as pessoas, ou seja, a gente tirando aquilo como verdadeiro. Como que a gente pode, por exemplo, quantificar, chegar e alcançar essa pessoa que produziu uma coisa, uma peça, que aquilo é ficção pura, né? Está se vendo férias para preso, mas como é possível alcançar e penalizar essa pessoa, esse indivíduo que deve ter interesse em querer depor contra a imagem e a reputação de um político? Os prejuízos à reputação são enormes, né? E essa é uma grande preocupação dessa eleição, porque se uma publicação como essa é feita 2, 3 dias antes da votação, pode virar o resultado da eleição. Isso pode afetar diretamente o resultado da eleição, e isso prejudica o processo democrático de uma forma muito grave. Então, essa é uma preocupação enorme. E os reflexos hoje na internet, que é um ambiente sem fronteiras, são reflexos muito
rápidos, né? A gente tem estatísticas, por exemplo, que indicam que se acontece um terremoto no Japão, o tempo para a informação chegar aqui no Brasil de que esse terremoto está acontecendo é de 30 segundos, via Twitter, por exemplo. Então, você tem uma pessoa passando por um terremoto e uma das primeiras preocupações que ela tem é: deixa eu publicar que isso está acontecendo aqui para que o mundo possa saber desse fato. Não existe fronteira para a navegação dessa informação. Isso aumenta o impacto, a reputação e pode prejudicar diretamente uma eleição. Como que a gente vem atuando para identificar os responsáveis e punir os responsáveis? É possível rastrear, chegar até a pessoa, a origem daquilo? Sim, é possível, e esse é um mito da internet que a gente precisa descaracterizar. Ninguém é anônimo na internet. E não invisível, existe... como eu falei minutos atrás. Ninguém é anônimo, ninguém é invisível e ninguém está diante de uma situação de impunidade. Tá. Toda conexão à internet deixa um rastro, existem registros eletrônicos de conexão à internet, sim, que por força do Marco Civil da Internet, Lei 2.965 de 2014, esses dados devem ser guardados pelos provedores de conexão e de aplicação. Que vão servir como prova, inclusive. Que servem diretamente como prova. Então, e essas medidas para se descobrir os responsáveis pelas ofensas são muito rápidas, porque são medidas liminares. Então, eu peço uma ordem judicial de quebra de sigilo dessas informações para um juiz, em 48 horas eu tenho uma resposta. Sim. E na Justiça Eleitoral esse prazo deve ser muito menor ainda, indicando a quebra de sigilo daquela informação e identificando o responsável. Sim. Aí eu tenho um leque, dependendo da conduta que ele teve, ofensiva, do Sim. conteúdo falso, etc., um leque de opções de responsabilização, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. A curiosidade do nosso telespectador é assim, como é feita a reparação? Porque no caso de um político, tem uma data, tem eleição, e até aí uma notícia falsa cai como uma bomba e aí o estrago já está feito. Uhum. Como reparar esse mal feito? Porque uma coisa é tirar uma página do ar, é tirar uma publicação numa rede social, mas eu digo essa informação, como eu faço chegar nas mesmas pessoas que receberam aquela informação falsa Sim. e digam, essa é uma notícia falsa. É possível se fazer isso também? Aqui, nesse ponto, a gente tem duas questões importantes. Pode ser que essa informação gere um abalo reputacional muito grande e quem vai medir como reparar é o juiz. Sim. Essa questão é subjetiva, então o juiz se coloca no lugar daquele que sofreu a lesão e ele pensa quanto que pecuniariamente seria ideal para reparar esse dano. E aí ele condena o responsável a pagar uma indenização. Mas nos casos mais graves, mais extremos, se restar comprovado que uma atitude como essa foi capaz de mudar o resultado de uma eleição e que isso foi utilizado para se fraudar um resultado de uma eleição, isso pode inclusive anular aquele ato, aquele Sim. pleito. Então, as consequências são gravíssimas e tanto o Tribunal Eleitoral quanto os tribunais superiores estão atentos a essas questões, estão fazendo reuniões com as suas equipes para incentivar a verdade, para incentivar uma eleição limpa e estão atentos ao tema e devem impor consequências e punições cada vez mais graves aos responsáveis que forem identificados por essas condutas. Isso tem a ver também com a quantidade de informações que recebemos e consumimos no nosso dia a dia. Eu tomo emprestado aqui um termo que foi publicado na Folha pelo publicitário Nissan Guanais, quando ele fala do tempo de desintermediação, ou seja, antes se eu quisesse uma informação, eu buscava no site, num portal, num podcast. Hoje, isso tudo chega à minha mão, chega na caixa postal, chega na minha rede social. Eu não preciso ter nenhum trabalho de buscar aquilo. Cai, né? E algumas coisas eu posso admitir são até próximas da realidade, outras são absurdas. Mas como eu teria um filtro para saber se a notícia é falsa ou não, tenho que checar na fonte, aí vai dar um outro trabalho. Depois eu vou discutir um pouquinho mais com a senhora sobre isso. Esse tempo de desintermediação também não atrapalha as coisas são muito rápidas. Eu diria até instantâneas, voláteis. Tem coisa que passa... A pessoa fica sabendo e quando ele vai procurar já não está mais lá. Era uma história que desapareceu. E aí? Um
um acúmulo de informação muito grande e de forma muito rápida. Então, às vezes o conteúdo falso nem é tão grave, mas você junta num quebra-cabeça, né? Um leve, um outro leve, aquilo começa a criar um contexto de irregularidade, de ilicitude na mente do eleitor, e isso precisa, com certeza, ser avaliado. E, junto com esse fator, a gente tem uma ferramenta que vem sendo muito utilizada nessas eleições, que é o WhatsApp. Sim. E que traz muitas preocupações jurídicas, principalmente para a gente, porque o conteúdo que transita por meio dessa ferramenta é criptografado. Sim. O WhatsApp não tem acesso ao conteúdo. O conteúdo fica disponível ponta a ponta nos celulares daqueles que estão envolvidos. Então, aqui o trabalho de identificação da origem está voltado àquele número de telefone que é utilizado para o disparo dessas informações. Sim. Então fica muito mais dinâmico e muito mais difícil de interromper esse fluxo quando ele é ilícito. Para uma especialista em direito digital, eu queria até cotejar também trecho do artigo de Rodrigo Zeidan, publicado na Folha de São Paulo, quando ele fala que as notícias falsas, as fake news, só existem por causa do viés da confirmação. A tendência de sermos muito mais propensos a aceitar, sem críticas, notícias que corroboram a nossa visão de mundo, ou seja, a gente só aceita aquilo como verdadeiro porque a gente acredita naquilo. Às vezes olha a fonte, não, tudo bem, já vi, e quer mostrar que está up to date, né? Está sabendo de tudo, conhece tudo e depois repassa para frente. Não sabe o mal, não sabe o estrago que pode estar provocando. Exato. Tem mesmo essa questão, doutora? Como é que o direito tem absorvido essas questões? As pessoas passam, às vezes até de boa fé, ninguém está querendo ferir, fazer mal, mas acha engraçado, passa adiante, sem nenhum compromisso, sem nenhuma checagem, vamos falar assim. Principalmente quando são criados os memes, que são os mais engraçados, e aí o compartilhamento, muitas vezes, ele não vem acompanhado de má fé. Sim. Mas o tipo de conduta ilícita que a gente busca combater é aquela conduta organizada, criminosa, direcionada, que geralmente é provocada pelos grupos de militantes de cada partido. Sim. Que são muito fervorosos com relação às suas convicções, aos seus ideais. É esse tipo de conduta que deve ser pensada quando a gente pensa em desestruturar uma organização criminosa, em combater um ilícito, e trazendo aqui um ponto que é relevante, que é o seguinte: quando a gente fala de fake news, de notícia falsa, a gente não pode confundir isso com crítica. Sim. Por mais que a crítica seja ácida. A gente vive em um país democrático em que a todos os cidadãos é garantido o direito de liberdade de expressão. Esse é um grande diferencial do nosso país e que nós precisamos valorizar. Cada um fala o que quer, o que pensa, quando quiser, e cada um pode realizar a sua crítica a qualquer candidato que for, obviamente respeitando determinados limites, porque o seu direito acaba quando começa o do outro. Sim. E a partir do momento que você ofende ou comete os crimes contra a honra, que são difamação, injúria, calúnia, ou ultrapassa os limites razoáveis da liberdade de expressão, sim, nesse momento você pode ser responsabilizado por ter ultrapassado esses limites de crítica. Né? Isso não se confunde com fake news, que é quando você inventa um fato, imputa um fato que nunca aconteceu, sendo ele criminoso ou não a alguém, para se valer de algum benefício ou para trazer algum tipo de vantagem para um partido oposto, nesse momento, nesse contexto que nós falamos de fake news. E como evitar digamos, essa preguiça, já que o nosso cérebro é preguiçoso para ficar checando, né, coisas complexas, ou seja, como evitar também o contrário. A gente está falando de fake news, para alguns era fácil, entra na justiça, procura um advogado, especialista. Como isso não pode descambar lá na frente em censura? Porque nem tudo pode ser checado todo o tempo, instantaneamente, doutora. Não há risco também de silenciar a voz e, de alguma maneira, obliterar a democracia, ou seja, não permitir que as pessoas se manifestem, que as pessoas exponham a sua opinião. Às vezes a gente manda um meme, uma brincadeira, mas é para chamar a atenção para uma outra coisa. Como fica isso também, doutora? Que é importante, né? E o nosso meio de magistrados, os magistrados eles têm prestado muita atenção nessa questão.
Esse não é um tema esquecido pelo judiciário, a censura é um tema sempre presente em qualquer debate sobre remover ou não remover um conteúdo da internet. Sim. E a linha que os juízes têm seguido é de que ele somente determina a remoção de um conteúdo se o autor da ação que motivou aquela medida tiver condição de comprovar cabalmente que se trata de uma informação falsa e que se trata de uma informação ofensiva, inverídica, incoerente, algo que mais desinforma o leitor do que informa. Nesses casos, o juiz determina a remoção do conteúdo do ar. Em outros casos, se ele tiver alguma dúvida, ele não determina, justamente para não esbarrar na questão da censura, que é algo muito pensado no nosso país, principalmente pelos magistrados, em razão da recente época de ditadura que nós vivemos. Bom, a palavra final, doutora, que também está no artigo publicado na Folha de Rodrigo Zeidan, que ele diz que o ceticismo é a única forma de nos mantermos intelectualmente honestos. Duvide sempre, mas principalmente daqueles com quem você concorda. Doutora, muito obrigado por seus esclarecimentos. Obrigada. Foi um prazer conversar com a senhora. E volte mais vezes à TV Alesp falando da questão do direito digital e de fake news. Foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado. O prazer foi meu. Obrigada. Eu conversei com a advogada Samara Chu neste Por Dentro da Política Especial falando de fake news. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.